Glossário. Aqui são explicados alguns dos termos utilizados nesse livro, para um melhor entendimento dos textos. Alfa socialmente dominante. Alguém que mostra alto valor, ou características que são sexualmente atrativas para mulheres. Alfa pode se referir a um homem que exibe comportamentos alfa, mais tendências alfa do que beta, mas geralmente é usado para descrever comportamentos individuais. Viúva alfa é uma mulher, típica porém não necessariamente pós-muro, que foi abandonada por um macho alfa. Não importa o quão grandioso o novo homem dela é, ela o perceberá como alguém que não alcança o padrão do alfa com quem ela previamente se associou. Devido à hipergamia, uma mulher não pode ter relações para trás. Por exemplo, digamos que ela se relacione com um macho 8. Ela não conseguirá mais se relacionar com um macho menor que 8 e ser feliz com ele. Se ela o fizer, estará apenas o utilizando como provedor, bebê, e não o ama realmente. Essencialmente, uma mulher danificada, acostumada a um nível de homem que ela não consegue mais atrair. Ver também pós-muro e hipergamia. AFBB, alfa-faques, fodas alfa, beta-baques, dinheiro do beta. Tansa todas as mulheres são assim. Geralmente utilizado após um exemplo de hipergamia. Beta-traços de provisão, seja provendo recursos ou validação a outros, mulheres, ou talvez até homens. Traços beta demonstram baixo valor, ver DBV, para as mulheres se eles são apresentados muito fortemente ou muito cedo num encontro dar sem igualdade. Beta pode ser usado para descrever comportamentos individuais, bem como pessoas que têm um montante esmagador de propriedades beta, em oposição a propriedades alfa. Blue Pill da Matrix e suas sequências. O caminho do conformismo com as expectativas da sociedade, o estado de não perceber os problemas engendrados na e pela sociedade. Compare com Red Pill abaixo. CP. O carrossel de pica é o período da vida de uma mulher em que ela explora o seu valor sexual com sucesso e maximiza suas tendências hipergâmicas, transando com o maior número de alfas possível. Geralmente ocorre entre os 18 e 27 anos, desde os 15 no BR. Costuma terminar quando uma mulher dá de cara com um muro. DAV demonstração de alto valor qualquer coisa que melhore o seu valor no mercado sexual, nos olhos de outrem. DBV demonstração de baixo valor oposto do acima. Dread Game, jogo de temor. Propositalmente incitar inveja em um RLP, ver relacionamento de longo prazo, ao atrair a atenção de outras mulheres. Temor leve. Soft Dread é similar, mas menos aberto. Com o temor leve, a atenção nem ao menos precisa ser real. Criar a possibilidade para a atenção feminina já é o suficiente para fazer o hamster girar. Se você desenvolve um bom físico, ela sabe que outras mulheres te acharão atrativo, sem precisar vê-las demonstrando interesse. O propósito do jogo de temor é fazer com que o alvo, esposa, namorada, prato, se mexa para competir com as outras mulheres interessadas. TN, ou Tríade Negra, é uma combinação de 3 traços de personalidade: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Uma estratégia sexual de curto termo efetiva. Mais informações aqui, em inglês, planejamento de tradução indefinida https://limitablemen.com/power/. Feminismo, uma doutrina construída sobre a pressuposição da vitimização das mulheres pelos homens como uma fundação da identidade feminina. Entre suas metas está sempre a utilização do Estado para forçosamente reparar essa tão clamada vitimização. Em outras palavras, o uso de violência e apropriação de riqueza por meio de outrem. Em qualquer sabor e variação, essas duas características são comuns a todas as doutrinas que utilizam o rótulo feminismo. Feminismo é, portanto, a doutrina do ódio de classes e violência. John Deoder, por que não namorar uma feminista? Uma voz para os homens, 4 de junho de 2012. Moldura é o contexto sob o qual algo é percebido. Manter a moldura é geralmente citado como o aspecto mais importante do comportamento alfa. Ver a regra de ferro do Tomassi #1. Friendzone e ver orbitador. Gaming jogo. Um conjunto de comportamentos específicos designados para aumentar a atração. Hamster usado para descrever o jeito que as mulheres utilizam a racionalização para resolver conflito mental e evitar dissonância cognitiva. Um mecanismo central que permite às mulheres dizerem uma coisa e fazerem outra. Hipergamia, o desejo feminino instintivo de buscar o melhor alfa disponível. Isso é marcado pela maximização da rejeição, sendo assim, as mulheres são um gênero seletivo. Uma mulher irá vetar seu alfa por meio de vários xtés, traduzir, para garantir sua saúde, na escala alfa. Ela é condicionada a reconhecer um alfa em declínio, já que a hipergamia também tende a continuar a busca por machos de status mais elevados, mesmo quando na companhia de um macho alfa. Xtés permitem a ela se preparar para eventualmente deixá-lo, quando um novo macho de status maior for encontrado. Se o homem falha nos xtés em um grau suficientemente grande, isso afetará os sentimentos dela por ele. Ele efetivamente abaixará seu valor no mercado sexual aos olhos dela. Isso a permitirá partir para o próximo homem com facilidade e sem remorso. VSA, vamos ser apenas amigos, ver orbitador. RLP, relacionamento de longo prazo. Manosfere, o conjunto de blogs, fóruns e outros sites administrados ou lidos por MRAs, Unitou, PUAs,
e qualquer grupo ou pessoas associados com o Red Pill. MRA Men's Rights Activists, ativistas dos direitos dos homens. Unitou Men Going Their Own Way, homens que seguem seu próprio caminho, o contingente crescente da população masculina que está dizendo foda-se para a dança do acasalamento. Vero Sobredit, R. Unitou. Modo monge mitigar as distrações e focar na introspecção, reflexão e automelhoria por um determinado período de tempo. Trabalhar o corpo e a mente. Uma it, quando um cara se apaixona por uma mulher da mesma forma que um garoto ama sua mãe. Ele fica obcecado por ela, mas ela não retribui. Orbitador, também conhecido como orbitador beta. Um cara beta que aceita a proposta de ser apenas amigos de uma garota por quem tem uma it. Ele se mantém por perto dela e constantemente a valida quando ela pede. Também conhecido como friendzone. Ela o mantém por perto porque ele faz qualquer coisa por ela, e oferece validação, dando pequenas pistas de que ele talvez ganhe o amor dela, o que jamais ocorrerá. Sinais típicos de orbitagem: dar likes e comentários em novas fotos no Facebook. Ser o cara com quem ela conversa quando tem problemas com o namorado. Também conhecido como tampão emocional. Pleite prato. Mulher com quem você não tem uma relação sexual não exclusiva. Girar pratos é o ato de ter múltiplos pratos simultaneamente. Novamente, Rolo tem um grande artigo sobre isso, disponível aqui, em inglês, mas incluso no livro https://terationalmale.com/201/08/19/plate-theory-2. Pós-muro, uma mulher após seu pico de beleza, fertilidade. Dependendo da genética, isso pode se referir a uma mulher em seus 25 ou 40 anos. Geralmente falando, concorda-se que a maioria das mulheres alcança o muro por volta dos 30 anos. Mulheres tendem a ficar desesperadas para construir família por volta dos 28, 29 anos, ao realizar que têm tempo limitado para assegurar um parceiro de qualidade conforme sua beleza diminui. Ver o muro. Presseleção: a ideia de que mulheres são mais atraídas pelos homens que já têm o interesse de outras mulheres. Isso poupa tempo da mulher em julgar um homem, através do uso da ideia de que outras mulheres já o julgaram favoravelmente. Red Pill: reconhecimento e consciência do jeito que o feminismo, feministas, e seus associados White Knights afetam a sociedade. Uma consciência das verdades negras que cercam a sexualidade humana, hipergamia, a estratégia feminina de FBB, o imperativo feminino da sociedade, diferenças sexuais no apego emocional, a atração feminina por traços da TN, tríade negra, e dominação, violência sexual, entre outros. Extremamente politicamente incorreto, espera o ostracismo social ao sequer mencionar a pílula vermelha na sociedade politizada. Cheat test, ou testes de aptidão, uma afirmação ou pergunta com o intuito de medir seu nível de traços alfa. SJW, Social Justice Warrior, guerreiro da justiça social. VMS, valor no mercado sexual. Uma pequena frase que define o que você traz à mesa, quer seja um encontro de uma noite, ou uma relação sexual e emocional mais longa. MS, mercado sexual. Uma descrição do mercado livre que é o mundo sexual. Snowflake, ou floco de neve, uma mulher que tenta persuadir um homem de que de alguma forma ela é única, diferente, ou especial, utilizando seus traços de boa garota, e escondendo suas características de má garota. Solipsismo em Red Pill. Solipsismo, leia-se solipsismo feminino, refere-se à tendência feminina de explicar tudo o que uma mulher experiencia ou testemunha em termos dela mesma, ou de suas necessidades, tornando-os pessoais mesmo quando essa personalização não faria nenhum sentido contextual. O muro ou ponto na vida de uma mulher quando seu ego e visão de seu próprio valor no mercado sexual ultrapassam seu valor real, o início do declínio. Geralmente ocorre como um choque para as mulheres quando elas percebem que seu poder sobre os homens era temporário, e que sua beleza está se esvaindo. Isso geralmente resulta em, primeiramente, negação, e depois, uma súbita mudança nas prioridades, passando a ser seu foco a procura por um marido. Mesmo após atingir o muro, muitas mulheres ainda passarão mais alguns anos preciosos testando seu VMS com alfas, esperando que seu declínio na verdade fosse apenas um acidente. Isso a tornará ainda mais amargurada quando ela finalmente tiver que se contentar com um beta pior do que ela teria conseguido se não tivesse gasto esses anos adicionais. Verdade gotejante, um método de revelar um comportamento ruim através da divulgação de pequenos pedaços de verdade de cada vez. Nos só conversamos, leva nos só ficamos abraçados, que leva eu não quis dar pra ele, apenas aconteceu. É o jeito que um hamster tem de manter a dignidade quando seu comportamento ruim é descoberto. Unicórnio, criatura mística que não existe, também conhecida como garota dos seus sonhos, e outras baboseiras sentimentais. White Knight, um homem que vem ao resgate de uma mulher, ou mulheres, reflexivamente, guiado por emoções, e sem pensamento, ou até mesmo sem analisar a situação, também conhecido como mangina, escravo de buceta, entre outros. Pro past data. Introdução. Em janeiro de 2001 eu estava entrando em uma universidade estadual pela primeira vez, na idade madura de 32 anos.
Minha matrícula relativamente atrasada era resultado de algo que eu acreditava ser uma juventude desperdiçada, e eu estava pagando pelas indiscrições do que eu chamo de meus anos de rock star aos 20. Eu tinha muita coisa atrasada para alcançar, graças às decisões que tomei durante o início e o meio da minha segunda década de vida, e uma sensação de incompletude que sentia na época. Em retrospecto, estou feliz por ter retornado à escola, antes tarde do que nunca, porque estava aprendendo o valor intrínseco da educação. Lembro-me de ouvir os resmungos de caras da minha turma que eram 10 anos mais jovens do que eu dizendo: por que diabos eu preciso aprender essa merda? Não vai me ajudar no emprego que eu quero. Talvez eu tivesse me sentido da mesma maneira aos 22 anos, se não estivesse mais preocupado em fazer o próximo show na próxima banda em que eu estava em um fim de semana em Hollywood. Eu nunca poderia ter apreciado o valor de ser uma pessoa educada. Enquanto um bom trabalho é, definitivamente, um objetivo concreto de se aperfeiçoar, ser versado em muitas matérias e aprender a aprender, é sua própria recompensa. Embora eu não tenha frequentado uma universidade de artes liberais, minha graduação é em belas artes. No entanto, depois de ter trabalhado em design, publicidade, marketing e branding durante toda a minha vida profissional, eu sabia que o meu menor, embora depois um duplo maior, tinha que ser em psicologia sobrescrito uma. Meu interesse inicial em psicologia foi devido ao desejo de uma melhor compreensão das personalidades, muitas vezes difíceis, com as quais fui forçado a lidar em minha carreira, de modo que os estudos de personalidade e o behaviorismo eram um encaixe natural para mim. Muito do que eu compilei neste livro é o resultado direto de mais de uma década de aplicação dessas escolas de psicologia às dinâmicas de gênero que vivenciei pessoalmente, bem como as experiências coletivas de milhões de homens em todo o mundo. 1. Sistema de graduação americano. Mais informações aqui: https://www.estudafora.org.br/major-minor-double-major você conhece a diferença entre eles ligando pontos. Enquanto estudava psicologia, senti uma atração natural pelo behaviorismo. Como a maioria das pessoas, eu estava perifericamente familiarizado com os ramos mais delicados da psicologia, como a psicanálise e o velho "sente-se no sofá e vamos falar sobre sentimentos", que a maioria das pessoas associa à psicologia. O behaviorismo era uma abordagem muito mais concreta, uma baseada em comportamentos, e os motivadores para eles. Um dos principais fundamentos da consciência sobre o jogo é basear sua estimativa de uma mulher em suas ações e comportamentos, ao invés de suas palavras ou intenções implícitas. Esse princípio é fundado no princípio cardeal do behaviorismo: o comportamento é a única evidência confiável de motivação. Mesmo motivações não conscientemente reconhecidas pelo agente podem influenciar o comportamento, independentemente de um motivo conscientemente racionalizado. Em outras palavras, às vezes não percebemos porque somos hipócritas ou santos, conforme o caso. Chegar a um acordo com essa base comportamental foi o primeiro ponto que conectei entre a psicologia concreta e a dinâmica intergênero. Por cerca de 1 ano ou 2 antes de me inscrever na faculdade, eu estive postando ativamente em alguns fóruns online tentando ajudar alguns rapazes com seus problemas femininos. Inicialmente, esses fóruns não estavam de forma alguma relacionados ao que mais tarde se tornaria a comunidade, ou eram orientadas ao jogo por natureza. Eu tinha ouvido falar dos primeiros pick-up-artists, como Mister e alguns outros, mas eles não estavam promovendo nada que eu já não conhecia dos meus 20 anos de rockstar. Eu estava mais interessado em ajudar esses caras a não cometerem erros, pelas mesmas razões, com as mulheres que eu cometi. No entanto, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que havia uma conexão distinta entre as situações pelas quais esses caras estavam passando, o que os PUAs da época estavam defendendo e a psicologia comportamental na qual eu estava ficando cada vez mais absorto. Os betas comuns que estavam agonizando sobre seus problemas com as namoradas e as bases comportamentais sobre as quais as técnicas de PUA foram fundadas tinham uma raiz comum na psicologia. Por volta dessa época, eu havia ingressado na comunidade online da SouSuave.com. Este fórum se tornaria meu campo de testes para conectar os pontos que eu estava começando a observar. Devo dizer que fiz um esforço para propor que as relações intergênero se baseassem no behaviorismo com colegas e professores. Eu ficava meio surpreso, mais frequentemente que não, quando os mesmos professores que estavam promovendo a psicologia comportamental como uma ciência concreta eram os críticos mais vocais do que eu estava mostrando a eles. Eu não conseguia entender, então, o que possivelmente impediria que eles conectassem os pontos e chegassem às mesmas conclusões desconfortáveis que eu estava fazendo. Eu sei agora, e você também vai ao final deste livro, mas na época eu não tinha descoberto a influência que o imperativo feminino e o idealismo romântico tinham em sua disposição de aceitar o que eu estava propondo apesar de sua adesão ao behaviorismo concreto. Minhas pesquisas e teorias e ideias teriam de ser feitas em um fórum onde eu poderia procurar contribuições, ou talvez descobrir que outros homens tinham conceitos que eu não havia considerado, em um local de encontro de ideias semelhantes. Sou Suave foi esse fórum para mim por mais de 12 anos. A maioria dos conceitos que você lerá neste livro é o resultado de mais de uma década de debate, questionamento crítico e refinamento. No entanto, na maioria dos casos,
eu ainda encorajo o seu questionamento, e nenhum deles é imutável ou está acima de um maior aprimoramento. O que você está prestes a ler é uma destilação das principais ideias e conceitos que eu formalizei em meu blog, The Rational Mali, therationalmali.com. Eu comecei o The Rational Mali a pedido de meus leitores em fóruns de vários homens e comentários em blogs na manosfera, em 2011. Depois que a popularidade do blog explodiu dentro de um ano, tornou-se evidente que era necessário um livro dos princípios básicos para novos leitores quando eu acabava por passar por eles e construía sobre os conceitos anteriores. Na maior parte, reescrevi e editei para publicação as postagens do primeiro ano do Rational Mali. Deixei na maioria dos códigos e siglas que são características do blog, por exemplo, o VMS é o valor do mercado sexual, e são comumente usados na manosfera. No entanto, fiz todos os esforços para defini-los à medida que vou adiante. Sobrescrito 2. Além disso, muitos dos conceitos que explorei neste livro vieram de perguntas de algum de meus leitores. Tal como acontece com a maioria dos comentadores, o anonimato deles é assumido na forma de um codinome online. O importante é lembrar que o conceito está sendo discutido e não a importância de quem está propondo ou contradizendo um conceito. 2. A maioria dos termos se encontram brevemente definidos no glossário. Antes de começar a ler, a principal razão pela qual decidi transformar o Rational Mali em um livro veio de uma leitora chamada Jackie. Jackie era uma mulher mais velha, casada, que realmente aceitou o que eu propus sobre a dinâmica intergênero no Rational Mali. Jackie não era exatamente uma leitora típica para mim, mas ela me pediu para ajudá-la a entender melhor alguns conceitos para que ela pudesse ajudar seu filho que estava prestes a se casar com uma mulher que ela sabia que seria prejudicial para sua vida. Jackie disse: "Eu gostaria que você tivesse um livro com todas essas coisas para que eu pudesse dar a ele. Ele é muito beta e capacho da namorada, mas se eu tivesse um livro para pôr em suas mãos, ele iria lê-lo. Por isso, é para os filhos das Jackies que decidi publicar este livro. E é nesse espírito que preciso pedir a você, leitor, para esclarecer algumas coisas antes de começar a digerir qualquer coisa. O Rational Mali literalmente tem milhões de leitores em todo o mundo, então há uma grande probabilidade de você ter comprado este livro para manter uma estante e emprestar a amigos porque já conhece seus conceitos. Há um certo poder e legitimidade que a palavra impressa tem, que falta em um blog ou algum artigo online. Portanto, se você já é um leitor do Rational Mali, certifique-se de emprestar o livro ou incentivar os plugados a lê-lo e discuti-lo. Sobrescrito 3. Se você está pegando este livro pela primeira vez, ou se ele foi entregue a você por um amigo ou ente querido, e nunca ouviu falar do Rational Mali ou da Manosfera ou teve alguma exposição às ideias que eu coloquei aqui, eu vou pedir humildemente que você leia com a mente aberta. Isso soa como uma maneira fácil de evitar responsabilidade. Abra sua mente, soa um pouco como algo que um culto religioso coloca no prefácio de seus livros. Todos gostamos de pensar que já temos mentes abertas e somos todos perfeitamente racionais e perfeitamente capazes de pensar criticamente. Peço-lhe que limpe a sua cabeça dos conceitos formados que você tem de gênero, porque o que você está prestes a ler aqui são conceitos muito radicais, conceitos que desafiarão sua perspectiva sobre mulheres, homens, como eles interagem uns com os outros e como as estruturas sociais evoluem em torno dessas relações. Você discordará violentamente de alguns desses conceitos, e outros lhe darão aquele momento, de realização. Alguns desses conceitos vão irritar o investimento que seu ego tem em certas crenças sobre como os homens e as mulheres devem se relacionar uns com os outros, enquanto outros validarão exatamente as experiências que você pode ter tido pessoalmente com eles. Alguns são feios. Alguns não são elogios de mulheres e alguns de homens. Você vai achar que eu sou um misógino à primeira vista, porque é a resposta padrão com a qual você foi ensinado a reagir. Para outros, você pode descobrir algum tipo de justificativa para ter sido difamado pela sua ex, e perceber o que estava em jogo quando aconteceu. Entendo que é uma tarefa difícil, mas se esforce para não deixar que seus sentimentos pessoais deturpem o que exponho aqui. Você vai me amar e vai me odiar. Você vai pensar, bem, não no meu caso, e aqui está o porquê. Ou você vai pensar, uau, isso é realmente uma coisa inovadora. Eu não sou um psicólogo, ou um PUA, ou um ativista dos direitos dos homens, ou um palestrante motivacional. Eu sou apenas um cara que conectou alguns pontos. 3. Assim como o Rolo, a equipe de tradução incentiva completamente o repasse do EPUB, gratuitamente, entre seus amigos, em grupos da internet, fóruns, blogs, etc. Uma IT, uma obsessão romântica doentia por uma única pessoa. Geralmente acompanhada de afeto não retribuído e idealização completamente realista da dita pessoa. Uma IT é paralisia. Você deixa de amadurecer, você deixa de se mover, você deixa de ser você. Não há alma. Este é o mito da alma gêmea. Há algumas mulheres boas e algumas mulheres ruins, mas não há alma. Qualquer pessoa que te diga o contrário está tentando te vender algo. Existem muitos alguém especiais, para você. É só perguntar à pessoa divorciada e viúva que se casou novamente depois que sua alma gêmea morreu ou seguiu em frente com outra pessoa que eles insistem ser sua verdadeira alma gêmea.
É isso que atrai as pessoas sobre o mito da alma gêmea, é essa fantasia que todos nós pelo menos compartilhamos de alguma forma, uma idealização, que existe um parceiro perfeito para cada um de nós, e assim que os planetas se alinharem e o destino seguir seu curso, saberemos que fomos destinados um ao outro. Embora isso talvez seja uma boa trama para uma comédia romântica, não é uma maneira realista de planejar sua vida. Na verdade, é geralmente paralisante. O que eu acho ainda mais fascinante é o quão comum a ideia é, e particularmente para os homens, de que uma visão geral da vida deva ser superada por essa fantasia na área das relações intersexuais. Homens que de outra forma reconheceriam um valor em compreender psicologia, biologia, sociologia, evolução, negócios, engenharia, etc. Homens com uma consciência concreta da interação em que vemos esses aspectos acontecerem diariamente em nossas vidas, são alguns dos primeiros a se voltarem violentamente contra a ideia de que talvez não exista alguém para todos, ou que há muito mais umas por aí que possam atender ou exceder os critérios que inconscientemente definimos para elas serem a uma. Talvez isso soe niilista, ou esse temor de que talvez o investimento do ego nessa crença seja falso, é como dizer Deus está morto, para os profundamente religiosos. É terrível demais imaginar que talvez não haja uma, ou talvez existam várias umas com quem passar suas vidas. Essa mitologia romantizada ocidental baseia-se na premissa de que existe apenas um companheiro perfeito para cada indivíduo, e que uma vida inteira pode e deve ser gasta na busca constante dessa alma gêmea. Tão forte e penetrante é esse mito em nossa consciência coletiva, que se tornou semelhante a uma declaração religiosa, e, de fato, foi integrado em muitas doutrinas religiosas, à medida que a feminização da cultura ocidental se espalha. Acho que houve uma descaracterização da almaite. É necessário diferenciar entre um relacionamento saudável baseado em afinidade e respeito mútuos e um relacionamento desequilibrado baseado em uma almaite desigual. Mais do que alguns rapazes já buscaram meus conselhos, ou desafiaram minha opinião sobre o almaite, essencialmente me pedindo permissão para aceitar a almaite como monogamia legítima. Mas rolo, está tudo bem se um cara tiver almaite pela sua esposa ou namorada. Afinal, ela é uma para ele, certo? Em minha opinião, a almaite é uma dependência psicológica doentia que é o resultado direto da socialização contínua do mito da alma gêmea em nosso consciente coletivo. O que é verdadeiramente assustador é que a almaite acabou sendo associada a um aspecto normativo saudável de um relacionamento de longo prazo, RLP, o casamento. Eu chego à conclusão de que a almaite é baseada em raízes sociológicas, não apenas por ser uma declaração de crença pessoal, mas pelo grau em que essa ideologia é disseminada e massificada na cultura popular através da mídia, música, literatura, cinema, etc. Os serviços de namoro, como a Harmony, descaradamente vendem e exploram exatamente as inseguranças que essa dinâmica gera nas pessoas que buscam desesperadamente a uma para a qual foram destinadas. A ideia de que os homens possuem uma capacidade natural de proteção, provisão e semimonogamia tem mérito de ambos ponto de vista social e biopsicológico, mas uma almaite psicótica não é um subproduto dela. Em vez disso, eu a diferenciaria dessa dinâmica saudável de protetor-provedor, uma vez que ela essencialmente sabota o que nossas propensões naturais poderiam de outra forma filtrar. Uma it é insegurança enlouquecida enquanto uma pessoa está solteira, e potencialmente paralisante quando associada ao objeto da uma it em um RLP. O desespero neurótico que leva uma pessoa a se contentar com a sua alma, seja de forma saudável ou não, é a mesma insegurança que o impossibilita abandonar um relacionamento prejudicial. Este é o seu e como eu poderia viver sem ele? Ou ela é minha alma, mas tudo o que eu preciso é me consertar ou corrigi-la para ter meu relacionamento idealizado. Asterisco essa idealização de um relacionamento está na raiz da uma it. Com essa abordagem binária limitante, de tudo ou nada, dedicada a procurar uma agulha no palheiro e investir esforço emocional ao longo de toda a vida, como amadureceremos para uma compreensão saudável do que essa relação realmente deveria acarretar? O relacionamento idealizado, o felizes para sempre que a crença em uma promove como destino, é frustrado e contradito pelos custos da busca constante da uma com a qual eles se contentarão. Depois que a maior parte da vida é investida nessa ideologia, quão mais difícil será chegar à conclusão de que a pessoa com quem ela está não é o seu um. Até que ponto uma pessoa pode ir para proteger uma vida inteira baseada nesse investimento do ego? Em algum momento de um relacionamento da uma it, um participante estabelecerá a dominância, baseado na impotência que esta uma it necessita. Não há maior agência para uma mulher do que saber, sem qualquer dúvida, que ela é a única fonte para a necessidade de sexo e intimidade de um homem. Uma mentalidade de uma it apenas consolida isso na compreensão de ambas as partes. Não há nada mais paralisante para o amadurecimento de um homem do que acreditar que o relacionamento emocional e psicologicamente prejudicial em que ele investiu seu ego é com a única pessoa em sua vida com a qual ele será compatível. O mesmo é verdade para as mulheres, e é por isso que balançamos a cabeça incrédulos quando vemos uma mulher excepcionalmente bonita ir atrás de seu namorado babaca, abusivo e indiferente, porque ela acredita que ele é e a única fonte de segurança disponível para ela. A hipergamia pode ser sua raiz imperativa para ficar com ele, mas é um mito da alma gêmea, o medo do que escapuliu, que a faz ter esse investimento emocional, quase espiritual.
A definição de poder não é sucesso financeiro, status ou influência sobre os outros, mas o grau em que temos controle sobre nossas próprias vidas. Adotar a mitologia da alma gêmea exige que reconheçamos a impotência nesta parte de nossas vidas. Melhor seria, creio eu, promover uma compreensão saudável de que não há uma. Há algumas boas e algumas más, mas não há uma. Religião da alma gêmea. O que você acabou de ler foi um dos meus primeiros posts nos fóruns do Sou Suave por volta de 2003-04. Eu estava terminando minha graduação e tive a falácia do ilustrada graficamente para mim em uma aula de psicologia. Eu estava na sala de aula, cercado por, em sua maioria, estudantes muito mais jovens do que eu, todos muito astutos e tão intelectuais quanto poderiam ser por volta dos 20 e poucos anos. A certa altura, a discussão chegou à religião e grande parte da classe expressou ser agnóstico ou ateu, ou espiritual, mas não religioso. O raciocínio era claro, que a religião e a crença poderiam ser explicadas como construções psicológicas, medo da mortalidade, que foram expandidas para a dinâmica sociológica. Mais tarde, nessa discussão, surgiu a ideia de uma alma gêmea. O professor na verdade não usou a palavra alma, mas sim expressou a ideia pedindo para que levantassem as mãos os alunos da turma que acreditavam que havia alguém especial para eles lá fora, ou se temiam, um que escapuliu. Quase a classe inteira levantou as mãos. Por todo o seu empirismo racional e apelos ao realismo em relação à espiritualidade, eles, quase, unanimamente expressaram uma crença quase kármica em se conectar com outra pessoa idealizada em um nível íntimo por toda a vida. Mesmo os caras da fraternidade e as garotas festeiras que eu sabia que não estavam procurando por nada a longo prazo em seus hábitos de namoro, ainda levantaram suas mãos em concordância com a crença em um. Alguns mais tarde explicaram o que aquilo significava para eles, e a maioria tinha definições diferentes daquela idealização, alguns até admitiam ser uma idealização, à medida que a discussão progredia, mas quase todos ainda apresentavam o que, de outra forma, seria chamado de crença irracional na predestinação, ou, mesmo entre os menos espirituais, que é apenas parte da vida se juntar a alguém significativo e havia alguém para todos. Essa discussão foi o catalisador para uma das minhas realizações ao despertar, apesar de todas as probabilidades, as pessoas em grande parte sentem-se intituladas, ou merecedoras de um amor importante em suas vidas. Estatística e pragmaticamente isso é ridículo, mas aí está. A ficção feminizada da Disney deste conceito central foi romantizada e comercializada ao ponto de se tornar uma religião, mesmo para os que não são expressamente religiosos. O anseio shakespeariano pela alma, a busca por outra alma, gêmea, destinada a ser nossa parceira foi sistematicamente distorcida além de toda a razão. E, como vou elaborar mais tarde, os homens chegam a tirar suas próprias vidas na ilusão de terem perdido sua alma gêmea. Homens de alma gêmea. Essa perversão do mito da alma gêmea é atribuível a uma grande parte das convenções sociais feminizadas com que lidamos hoje. O medo do isolamento de nossa alma gêmea imaginada, ou o medo de ter irremediavelmente perdido aquela pessoa perfeita, para nós, alimenta muitas das neuroses pessoais e sociais que encontramos na matriz contemporânea de nossa sociedade. Por exemplo, muito do medo inerente ao mito do velho solitário perde seu poder sem uma crença central no mito da alma gêmea. O medo da perda e os delírios da equidade relacional só importam realmente quando a pessoa que os homens acreditam que a equidade deve influenciar é a sua predestinada. O imperativo feminino reconheceu o poder esmagador que o mito da alma gêmea tinha sobre os homens e mulheres, desde os primórdios de sua ascensão ao cargo de principal imperativo social de gênero. Praticamente todas as distorções da dinâmica da alma gêmea evoluíram como um esquema de controle para os homens. Quando as mulheres que são almas gêmeas são a principal recompensa para um homem necessitado de alma gêmea, há muitas oportunidades para consolidar esse poder. Para ser claro, não pense que está uma trama diabólica de um cabal femicentrado que socialmente cria esse medo de perder sua alma gêmea nos homens. Gerações de homens, criados para não terem conhecimento disso, voluntariamente e ativamente ajudam a perpetuar o mito da alma gêmea. Mulheres de alma gêmea. Embora a hipergamia desempenhe um papel importante na determinação do que torna uma alma gêmea idealizada para as mulheres, elas não estão imunes às explorações desse medo central. Mesmo que seja mais um subproduto infeliz do que uma manipulação direta, eu argumentaria que, de certa forma, a hipergamia intensifica essa neurose. Uma viúva alfa sabe muito bem o definhamento associado ao anseio pelo alfa que escapuliu, particularmente quando ela já está unida a longo prazo com o prestativo provedor beta depois que seu valor no mercado sexual, VMS, declina. Para as mulheres, a alma gêmea representa essa combinação quase inatingível do excitante domínio alfa combinado com um leal provimento para sua segurança de longo prazo que só ela pode domar nele. A hipergamia odeia o princípio da alma gêmea, porque a alma gêmea é uma definição absoluta, enquanto a hipergamia deve sempre testar a perfeição. A hipergamia pergunta, ele é um. Ele é um, e o mito da alma gêmea responde, ele tem de ser um, ele é sua alma gêmea, e existe somente um desses. Construindo o mistério.
Devido a este conceito central e à mitologia da alma gêmea, ambos os sexos procurarão aperfeiçoar essa idealização para si mesmos, mesmo sob a menos ideal das condições e expressões. Queremos construir nossas relações íntimas nesse idealismo de alma gêmea, a fim de aliviar o medo e resolver o problema, e na maioria das vezes com tanto afinco que podemos ignorar habilmente os avisos, abusos e consequências de tê-lo feito. Para as mulheres, o impacto do macho alfa mais significativo é o que define inicialmente essa idealização da alma gêmea. Para os homens, pode ser a primeira mulher com quem ele transa, ou a que melhor exemplifica uma mulher que ele, erroneamente, acredita que pode amá-lo em uma orientação de amor definida pelo homem. No entanto, estes são os pontos de origem para construir esse ideal de alma gêmea. Este ideal é então composto com camadas de investimentos na esperança de que essa pessoa possa realmente ser aquela que o destino lhes enviou. Investimentos emocionais, pessoais, financeiros, e até mesmo vitais e sacrifícios então surgem, em um esforço para criar uma alma gêmea. Na ausência de um ideal, deve-se criá-lo a partir de recursos disponíveis. Esse processo é o motivo pelo qual eu digo que o mito da alma gêmea é ridículo. É psicologicamente muito mais pragmático construir outra pessoa para se encaixar nesse ideal do que jamais será esperar que o destino siga seu curso. As pessoas que adotam o mito preferem construir uma alma gêmea, as consequências que se danem. Assim, as mulheres tentarão construir um beta melhor ou domar um alfa, enquanto os homens tentarão transformar uma prostituta numa dona de casa, ou vice-versa. Um dos sabores mais amargos de ter despertado para a verdade do Red Pill é trocar velhos paradigmas por novos. Eu já descrevi isso antes como semelhante a matar um velho amigo, e um amigo que precisa ser morto. Desativar-se desse medo central é vital para desconectar-se completamente do velho paradigma, porque muito do condicionamento social femicentrado depende dele. Abandonar o mito da alma gêmea não é o niilismo que muitas pessoas querem que você acredite que é. Na verdade, isso te libertará para ter um relacionamento futuro melhor e mais saudável com alguém que é genuinamente importante para você, um relacionamento baseado em desejo verdadeiro, respeito mútuo, entendimento complementar um do outro e amor, ao invés de um baseado no medo de perder sua uma e única representação de contentamento nesta vida. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa do outro. Esta é a base de qualquer relacionamento, não apenas intersexual, mas também de família, negócios, etc. É uma dinâmica que está sempre em vigor. Para o meu próprio bem-estar e o da minha família, preciso do meu empregador mais do que ele precisa de mim, por isso me levanto para ir ao trabalho de manhã e trabalho para ele. E enquanto eu também sou uma parte vital para a continuidade ininterrupta de sua empresa e esforços, ele simplesmente precisa de mim menos do que eu preciso dele. Eu poderia ganhar na loteria amanhã, ou ele pode decidir cortar meu pagamento ou limitar meus benefícios, ou eu posso completar meu mestrado e decidir que posso fazer melhor do que me manter preso ao seu carrinho indefinidamente. Assim, através de alguma condição, seja iniciada por mim mesmo ou não, sou colocado em uma posição de precisar dele menos do que ele precisa de mim. Neste ponto, ele é forçado a decidir o quanto eu valho suas ambições e, ou se separa de mim, ou negocia um avanço em nosso relacionamento. O mesmo se aplica às relações intersexuais. Se você deseja basear seu relacionamento em poder ou não, não é o problema, isso já está em jogo desde o seu primeiro ponto de atração. Você é aceitável para ela por cumprir qualquer número de critérios e ela também atende aos seus. Se este não fosse o caso, você simplesmente não iniciaria um relacionamento mútuo. A regra fundamental dos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa do outro. Esta é a base de qualquer relacionamento, não apenas intersexual, mas também de família, negócios, etc. É uma dinâmica que está sempre em vigor. Para o meu próprio bem-estar e o da minha família, preciso do meu empregador mais do que ele precisa de mim, por isso me levanto para ir ao trabalho de manhã e trabalho para ele. E enquanto eu também sou uma parte vital para a continuidade ininterrupta de sua empresa e esforços, ele simplesmente precisa de mim menos do que eu preciso dele. Eu poderia ganhar na loteria amanhã, ou ele pode decidir cortar meu pagamento ou limitar meus benefícios, ou eu posso completar meu mestrado e decidir que posso fazer melhor do que me manter preso ao seu carrinho indefinidamente. Assim, através de alguma condição, seja iniciada por mim mesmo ou não, sou colocado em uma posição de precisar dele menos do que ele precisa de mim. Neste ponto, ele é forçado a decidir o quanto eu valho suas ambições e, ou se separa de mim, ou negocia um avanço em nosso relacionamento. O mesmo se aplica às relações intersexuais. Se você deseja basear seu relacionamento em poder ou não, não é o problema, isso já está em jogo desde o seu primeiro ponto de atração. Você é aceitável para ela por cumprir qualquer número de critérios e ela também atende aos seus. Se este não fosse o caso, você simplesmente não iniciaria um relacionamento mútuo. Esta é a primeira comparação que fazemos com outro indivíduo, chame de avaliar se você quiser, mas fazemos comparações inatas, e muitas vezes inconscientes, sobretudo, e no caso da atração inicial, decidimos se a outra pessoa é aceitável para nossa intimidade.
Este princípio não é tanto sobre poder quanto sobre o controle. Isso pode soar como uma diferença semântica, mas faz diferença. É muito fácil cair em argumentos binários e pensar que o que quero dizer com a regra fundamental dos relacionamentos é que um participante deve absolutamente dominar o outro, um dominador dominante para um capacho submisso. O problema com a nossa interpretação moderna do poder é pensar nele em termos absolutos e extremos. O controle em um relacionamento saudável passa de um lado para o outro conforme o desejo e a necessidade ditam para cada parceiro. Em um relacionamento nocivo, você tem uma manipulação desequilibrada desse controle por um dos parceiros. Embora o controle nunca esteja em equilíbrio completo, ele se torna manipulação quando um parceiro, em essência, chantageia o outro com o que de outro modo seria um reforço para o manipulado em uma circunstância saudável. Isso acontece por uma pletora de razões diferentes, mas a condição ocorre de duas maneiras. O participante submisso fica condicionado a permitir que a manipulação ocorra e o dominador inicia a manipulação. Em ambos os casos, a regra ainda se aplica: quem menos precisa do outro é quem tem o maior controle. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas relações interpessoais. Muitas pessoas que eu aconselhei e que leem meu blog presumem que essa regra significa que estou defendendo a manutenção de uma posição de domínio às custas dos melhores interesses de seus parceiros. Longe disso. Eu, no entanto, defendo que as pessoas, homens jovens em particular, desenvolvam um melhor senso de autoestima e uma melhor compreensão de sua verdadeira eficácia em seus relacionamentos, supondo que você decida se envolver em um. Não me entenda mal, ambos os sexos são culpados de praticarem manipulação. As mulheres agredidas voltam aos seus namorados, maridos abusivos e os homens chicoteados pela buceta comprometem-se a si próprios e às suas ambições para melhor servir à insegurança de perder suas namoradas. Minha intenção em promover esta regra é abrir os olhos dos jovens rapazes que já estão predispostos a desvalorizar-se e colocar as mulheres como objetivo de suas vidas, em vez de se verem como prêmio a ser buscado. Consenso sempre será parte de qualquer relacionamento, mas a chave é perceber quando esse consenso se torna o resultado de manipulação, o que está em vigor, e o desenvolvimento da confiança para ser inflexível nessas situações. É aqui que uma compreensão firme da regra fundamental dos relacionamentos se torna essencial. Não há nada de errado em recuar de uma discussão que você tem com sua namorada, mas há algo errado quando você dá o braço a torcer continuamente a fim de manter a paz, com o entendimento de que ela recusará a intimidade como resultado de você manter firme a sua posição. Isso é um jogo de poder, também conhecido como cheat test. Ela inicia esse jogo, tornando-se a parte controladora. A intimidade de uma mulher, ou seja, sexo, nunca vale essa concessão, porque, ao fazer isso, você diminui seu próprio valor para ela. Uma vez que este precedente foi definido, ela progressivamente terá menos respeito por você, exatamente o oposto da concepção popular de que ela apreciará sua concessão por ela e o recompensará por isso. E realmente, o que você espera conseguir comprometendo? Com essa condição, você está implorando por sua intimidade. Isso não é desejo genuíno ou interesse real em você, é um teste psicológico sutil, que muitos homens desconhecem, destinado a determinar quem precisa mais do outro. Não há nada que demonstre maior confiança em um homem do que saber que ele não comprometerá a si mesmo pelas manipulações de uma mulher, e a coragem de ir embora sabendo que ele já o fez no passado, e que no futuro encontrará uma potencial parceira melhor do que ela. Este é o homem que passa no cheat test. Isso é chamado de autointeresse esclarecido, e um princípio que eu endosso totalmente. Verdade ao poder. Negar a utilidade do poder, difamando seus usos, é, em si, um meio de usar o poder. A verdadeira mudança funciona de dentro para fora. Se você não mudar de ideia sobre si mesmo, não mudará nada mais. As mulheres podem mudar a cor do cabelo, a maquiagem, a roupa, o tamanho dos seios e qualquer alteração cosmética por capricho, ou conforme possam pagar, mas o descontentamento constante, as constantes inadequações de que se queixam estão enraizadas em suas percepções de si mesmas, não como os outros realmente as percebem. Essa é uma mentalidade de fora para dentro, esperar que o externo mude o interno, e é justamente essa mentalidade que os homens de baixo valor aplicam a si mesmos, a única diferença sendo o modo de aplicação. O cara frustrado padrão, CFP, por falta de um termo melhor, tem o mesmo problema que a mulher vaidosa, ok, qualquer mulher, uma falta de verdadeira autocompreensão do seu próprio problema. É muito difícil fazer autoanálise e autocrítica, particularmente quando se trata de questionar nossas próprias crenças e as razões pelas quais nossas personalidades são o que são. É como dizer a alguém que eles não estão vivendo corretamente ou que estão criando seus filhos de maneira errada, só que é mais difícil, porque estamos falando sobre nós mesmos, para nós mesmos. Autoestimação, não autoestima, nunca acontece espontaneamente. Sempre tem que haver alguma crise para estimulá-la. Ansiedade, trauma e crise são catalisadores necessários para estimular a autoconsciência. O fim de um relacionamento, uma morte, uma traição, tragicamente, é nesses momentos de nossas vidas que fazemos nossa melhor introspecção,
temos nossos momentos de clareza, e descobrimos em que abismais e sorridentes idiotas nos permitimos sermos moldados. Negação. O primeiro passo para realmente desligar-se de nosso pré-condicionamento, ou seja, a matriz feminina, é reconhecer que esse condicionamento levou às crenças que pensamos serem parte integral de nossas personalidades. O termo psicológico para isso é chamado de investimento de ego. Quando uma pessoa internaliza um esquema mental tão completamente e se torna condicionada a ele por tanto tempo, ele se torna parte integral de sua personalidade. Dessa forma, atacar a crença é, literalmente, atacar a pessoa. É por isso que vemos uma reação tão violenta às expressões de crença política, religiosa, intersocial e intersexual, intergênero, etc. As pessoas percebem isso como um ataque pessoal, mesmo quando apresentadas com evidência empírica irrefutável que desafia a veracidade dessas crenças. Uma frustração comum que homens que entendem sobre jogo expressam é o quão difícil é abrir os olhos de um CFP aos motivos pelos quais ele não está tendo sucesso sexual, ou não está conseguindo encontros, ou um segundo encontro se ele estiver, ou porque ele está constantemente ouvindo a famosa rejeição, vamos ser apenas amigos, VSA, etc. E todas as falhas que decorrem dessas internalizações de investimento do ego. Como gosto de dizer, é um trabalho sujo desconectar os frustrados da Matrix, e isso se torna ainda mais difícil quando uma pessoa está em um estado categórico de negação. As pessoas recorrem à negação quando reconhecem que a verdade destruiria algo que elas consideram valioso. No caso de um parceiro traidor, a negação permite que você evite reconhecer evidências de sua própria humilhação. A menos que se pegue um cônjuge na cama com seu melhor amigo, a evidência de infidelidade é geralmente ambígua. É ceticismo motivado. Você é mais cético em relação às coisas que não quer acreditar, e exige um nível maior de provas. A negação é inconsciente, ou não funcionária. Se você sabe que está fechando os olhos para a verdade, alguma parte de você sabe qual é a verdade, e a negação não pode exercer sua função de proteção. Uma coisa que todos nós lutamos para proteger é uma autoimagem positiva. Quanto mais importante o aspecto de sua autoimagem que é desafiado pela verdade, maior a probabilidade de você entrar em negação. Se você tem um forte senso de autoestima e competência, sua autoimagem pode sofrer golpes, mas permanece praticamente intacta. Se você é assediado pela insegurança, uma característica do pensamento prepotente dos CFP, no entanto, qualquer reconhecimento de falha pode ser devastador e qualquer admissão de erro, impensavelmente dolorosa. A autojustificação e a negação surgem da dissonância entre acreditar que você é competente e cometer um erro, que colide com essa imagem. Solução: negue o erro. Atribua-o a um elemento externo. As mulheres não seguem as regras, ao invés de recorrer à introspecção. Talvez eu esteja errado sobre as regras. Portanto, vemos os CFPs tenazmente apegados a um senso moralista de propósito em seus métodos, o que é apenas reforçado pela cultura popular em nossa mídia, música, pelo eHarmony, nossa religião, etc. Artigos de poder. O termo poder tem muitas conotações mal aplicadas. Quando pensamos em pessoas poderosas, pensamos em influência, riqueza, prestígio, status e capacidade de fazer com que os outros façam o que desejamos. Tudo isso não é poder. Por mais que gostemos de nos convencer de que as mulheres são atraídas por essa definição de poder, isso é falso. Porque o que eu descrevi como aspectos do poder aqui são realmente manifestações do poder. Vou te revelar um segredo cósmico: poder real é o grau em que uma pessoa tem controle sobre suas próprias circunstâncias. O poder real é o grau em que realmente controlamos as direções de nossas vidas. Quando permitimos que nosso pensamento, nossos transtornos de personalidade e nossos esquemas mentais, combinados com os comportamentos que os acompanham, determinem o curso de nossas decisões, renunciamos ao poder real. O homem que sucumbe, à força ou por vontade, às responsabilidades que lhe são exigidas pela sociedade, como casamento, compromisso, família, paternidade, escolha de carreira, as forças armadas, etc., diminui sua influência sobre o curso de sua própria vida. O pintor Paul Gauguin foi um dos homens mais poderosos da história. Em sua meia-idade, Paul era um banqueiro, de sucesso, com esposa e filhos e, aparentemente, um homem de grande mérito e considerável riqueza. Então, um dia, Paul decidiu que já tinha dinheiro suficiente e queria pintar. Ele deixou sua esposa, filhos e seu dinheiro, e decidiu que se tornaria um pintor. Ele abandonou sua vida anterior para viver a vida que escolheu. Ele tinha o poder de assumir o controle dela. Eventualmente ele morreu no Tahiti, mas não depois de ter uma das vidas mais interessantes e se tornar um pintor de renome mundial. Talvez você esteja pensando, que homem horrível ele foi ao abandonar suas responsabilidades para perseguir egoisticamente seus próprios desejos, mas permanece o fato de que ele tinha o poder dentro de si para fazer o que a maioria dos homens estremeceria em sequer considerar. Tão aprisionados estamos em nossa autoexpectativa e nossas limitações autoimpostas que falhamos em ver que sempre tivemos as chaves para nossas próprias prisões, só estamos com muito medo de usá-las.
Este poder é a raiz daquele tão importante termo chamado confiança, que jogamos fora toda vez que dizemos a uma CFP de 19 anos o que as mulheres realmente querem para que ele possa transar. É essa capacidade de tomar nossas próprias decisões, certas ou erradas, e tomá-las com confiança, que nos separam de outros caras. É esse poder autodirigido que evoca uma confiança aparentemente racional para gerar pratos, para ter encontros não exclusivos, para nos afirmarmos e para não termos medo de nos tornar o prêmio. E é justamente esse poder com o qual as mulheres querem se associar. A falta desse poder é exatamente o que faz os grandes mestres de PUA, pick-up artists, se tornarem alguns dos CFPS mais patéticos quando se envolvem em um RLP. Eles vendem às mulheres essa idealização e a percepção de que possuem esse poder apenas para que elas descubram as inseguranças de CFP que esses comportamentos deveriam encobrir após engolirem a farsa. Não digo isso para desvalorizar as habilidades de PUA como conjuntos de comportamento eficazes, mas sim ilustrar os comportamentos que devem se manifestar como resultado de uma mudança pessoal real. O que deve acontecer é que adotar um esquema mental positivo masculino instigue essas habilidades de PUA como resultado. Ao invés disso, nós colocamos o carro na frente dos bois, em uma corrida frenética para pegar aquela buceta tão importante, da qual nós fomos privados por tanto tempo, através de disfarces sobre nossas deficiências em poder real, e tentando usar técnicas memorizadas de PUA, na esperança de que, praticando-as, elas irão se transformar em jogo natural, e amadureceremos o suficiente para iniciar uma mudança pessoal duradoura. Voltaremos a isso mais tarde. Imaginação. A imaginação de uma mulher é a ferramenta mais útil no seu arsenal de jogo. Cada técnica, cada resposta casual, cada gesto, intimação e subcomunicação depende de estimular a imaginação de uma mulher. A ansiedade de competição depende disso. Demonstrar maior valor, DMV, depende disso. Incitar a tensão sexual depende disso. Chame de cafeinando hamster se você quiser, mas estimular a imaginação de uma mulher é o talento mais potente que você pode desenvolver em qualquer contexto de um relacionamento. Esta é a maior falha dos caras frustrados padrão, eles vomitam tudo sobre si mesmos, divulgando toda a verdade de si mesmos para as mulheres, na crença equivocada de que as mulheres desejam essa verdade como base para se qualificarem para sua intimidade. Aprenda isso agora, as mulheres nunca querem uma revelação completa. Nada é mais autossatisfatório para uma mulher do que pensar que ela entendeu um homem baseado apenas em sua intuição feminina mítica, ou seja, imaginação. Quando um homem confirma abertamente seu caráter, sua história, seu valor, etc. para uma mulher, o mistério é dissipado e a explosão bioquímica que ela aproveitou a partir de suas imaginações, suas suspeitas, suas autoconfirmações a seu respeito se foram. A maioria dos caras com uma mentalidade masculina beta classicamente faz exatamente isso no primeiro encontro e se perguntam por que eles recebem o VSA imediatamente após isso. É por isso. A familiaridade é antissedutora. Nada mata o jogo, paixão orgânica e libido como familiaridade confortável. Apesar de suas táticas comuns de obstrução, as mulheres não querem se sentir confortáveis com um parceiro sexual em potencial, ou comprovado. Elas precisam que sua imaginação seja animada, excitada e ansiosa para querer sexo com um parceiro em potencial. Em um RLP, há uma necessidade ainda mais crítica de continuar estimulando essa imaginação. Eu diria mais, é imperativo para um relacionamento saudável. Mas então você vai perguntar, como você faz isso quando sua namorada ou esposa de RLP já conhece sua história e a familiaridade se solidifica? A resposta fácil é nunca deixá-la ser, desde o início. A saúde de qualquer RLP que você possa ter depende e sobrevive com base na moldura com a qual você entra nele. As fundações de um RLP saudável são construídas enquanto você está solteira, e namorando não exclusivamente. Eu ainda não conheci um cara que me disse que ele está fazendo sexo mais intenso e mais frequente depois que sua RLP casamento morar junto foi estabelecido. A principal razão para isso é o relaxamento da ansiedade de competição, que fez com que a urgência de fuder você com um abandono lascivo em sua fase de namoro fosse um imperativo para levá-lo a comprometer-se com a moldura dela. Esse é o cerne da questão em que tantos caras falham, eles abandonam sua moldura antes de se comprometerem em um RLP. Eles acreditam que, graças ao seu condicionamento feminino, esse compromisso exige, e é sinônimo de, aceitar a moldura dela. Combine isso com familiaridade antissedutora e acrescente comunalidade do seu próprio valor por causa disso, e você pode ver exatamente por que seu interesse sexual diminui. Então, o que você faz para evitar isso? Em primeiro lugar, entenda que a moldura com a qual você entra em um RLP define a base desse RLP. Se você acredita em uma mentalidade do tipo, é o mundo das mulheres e nós simplesmente vivemos nele, onde o seu pensamento padrão é que compromisso significa que ela ganha por padrão,
você perde, e é assim mesmo, nem pense em um RLP. Ela entra no seu mundo, não o contrário. Em segundo lugar, você precisa cultivar um elemento de imprevisibilidade sobre si mesmo antes e depois de uma RLP. Lembre-se sempre, perfeito é chato. As mulheres vão chorar rios sobre querer o senhor seguro e depois sairão para fuder com o senhor excitante. Em um RLP, é necessário ser ambos, mas não um à custa do outro. Muitos homens casados têm pavor de balançar o barco da excitação com suas esposas ou RLP, porque suas vidas sexuais consistem em agradar a ela e a sua moldura já predefinida. Ela deve ser lembrada diariamente porque você é divertido, imprevisível e excitante, não só para ela, mas também para outras mulheres. Isso exige mostrar secretamente, e com tato, que outras mulheres o consideram desejável. As mulheres anseiam a excitação química que vem da suspeita e da indignação. Se você não a prover, elas a receberão felizes de tabloides, romances, atrizes famosas, ou vivendo de outra forma através de suas amigas solteiras. Ao se manter sua fonte dessa excitação, você mantém a posição de estimular sua imaginação. Os homens casados, que já estavam derrotados antes de se comprometerem, não acham que os elementos do jogo se aplicam ao casamento por medo de perturbar a moldura suas esposas, quando na verdade ser arrogante e engraçado, negrite sobrescrito uma e muitos outros aspectos do jogo funcionam maravilhosamente. Apenas lhe dar um chute na bunda, ou estourar tirá-la de seu cavalo alto, às vezes é o suficiente para enviar a mensagem de que você é destemido quanto à resposta dela. Você pode quebrar a moldura dela com arrogância e as imaginações que vêm com ela. Romper com uma familiaridade estabelecida e previsível é muitas vezes uma ótima maneira de incendiar a imaginação dela. Os homens casados vão relatar quão sexuais suas esposas se tornam depois que eles começaram a fazer academia e a melhorar a forma após um longo período, ou pela primeira vez. É fácil pensar que isso quer dizer que a aparência melhor torna as mulheres mais excitadas, o que é verdade, mas, por trás disso, está a quebra de um padrão. Você é controlável e previsível, desde que você seja rechonchudo e indiferente. Que outra mulher gostaria de você? Mas comece mudando seus padrões, entre em forma, ganhe mais dinheiro, consiga uma promoção, melhore e demonstre seu maior valor, DMV, de alguma maneira apreciável e a imaginação e a ansiedade de competição retornam. Negrits. Um comentário, às vezes bem-humorado, usado para apontar as falhas de uma mulher. Isso, em essência, é um golpe negativo. Mais sobre tradução ainda não planejada http://www.sosuave.com/articles/negrits.htm. Cronogramas de reprodução. Existem métodos e convenções sociais que as mulheres usam há séculos para garantir que os melhores genes masculinos sejam selecionados e protegidos com o melhor aprovisionamento masculino que ela é capaz de atrair. Idealmente, o melhor homem deveria exemplificar ambos, mas raramente os dois existem no mesmo homem, particularmente hoje em dia, portanto, no interesse de alcançar seu imperativo biológico, e estimulada por uma necessidade inata de segurança, o feminino como um todo teve que desenvolver convenções sociais e metodologias, que mudam conforme o ambiente e as condições pessoais dela, para efetuar isso. Os homens não apenas enfrentam um imperativo genético feminino, mas também convenções sociais femininas centenárias estabelecidas e adaptadas de um tempo muito anterior à capacidade humana de determinar com precisão as origens genéticas. Eu já detalhei em muitos dos posts do meu blog que a seleção de parceiros é uma função psicobiológica que milênios de evolução internalizaram rigidamente na psique de ambos os sexos. Tão internalizado e socializado é esse processo em nossa inconsciência coletiva que raramente reconhecemos que estamos sujeitos a esses motivadores, mesmo quando repetidamente manifestamos os mesmos comportamentos solicitados por eles, mulheres tendo um segundo filho com o alpha bad boy. É uma lógica dedutiva simples, segundo a qual, para uma espécie sobreviver, deve fornecer aos seus descendentes as melhores condições possíveis para garantir sua sobrevivência. Isso, ou reproduzir em tal quantidade que garanta a sobrevivência. A aplicação óbvia disso para as mulheres é compartilhar o investimento dos pais com o melhor parceiro possível que ela possa atrair e que possa fornecer segurança a longo prazo para ela e qualquer filho em potencial. Assim, as mulheres são biologicamente, psicologicamente e sociologicamente, os filtros de sua própria reprodução, enquanto que a metodologia reprodutiva dos homens é a de espalhar tanto do seu material genético quanto humanamente possível para o maior número de fêmeas sexualmente disponíveis. É claro que ele tem seus próprios critérios para acasalar a seleção e determinar o melhor pareamento genético para sua reprodução. Ela tem que ser gostosa, mas seu critério é certamente menos discriminatório que o das mulheres. Ninguém é feio depois das 2 horas. Isto é evidenciado em nossa própria biologia hormonal. Os homens saudáveis possuem entre 12 e 17 vezes a quantidade de testosterona, o principal hormônio na excitação sexual,
que as mulheres, e as mulheres produzem substancialmente mais estrogênio, instrumental para a cautela sexual, e ocitocina, promotor de sentimentos de segurança e carinho, do que os homens. Dito isto, ambas as metodologias conflitam na prática. Para uma mulher garantir melhor a sobrevivência de sua prole, um homem deve necessariamente abandonar seu método de reprodução em favor do método dela. Isto então estabelece um imperativo contraditório para ele, ao se juntar com uma mulher que satisfará sua metodologia. Um macho deve sacrificar seu cronograma reprodutivo para satisfazer o da mulher com quem ele faz par. Assim, com tanto potencial genético em jogo em sua parte do risco, ele quer não apenas garantir que ela seja a melhor candidata possível para a reprodução, e futura reprodução, mas também para saber que sua progênie se beneficiará do investimento de ambos os pais. Nota: um resultado interessante dessa dinâmica psicobiológica é a habilidade dos homens de identificar seus próprios filhos em uma multidão de outras crianças mais rapidamente e com maior acuidade do que suas mães. Estudos mostraram que os homens têm a capacidade de identificar com mais rapidez e precisão seus próprios filhos em uma sala cheia de crianças vestidas com os mesmos uniformes que as mães da criança. Mais uma vez, isso enfatiza a importância subconsciente dessa permuta genética. Estes são os rudimentos da seleção e reprodução sexual humana. Obviamente, existem muitas outras complexidades sociais, emocionais e psicológicas associadas a esses fundamentos, mas essas são as motivações e considerações subjacentes que influenciam inconscientemente a seleção sexual. Convenções sociais. Para contrapor essa dinâmica subconsciente à sua própria vantagem genética, as mulheres iniciam convenções sociais e esquemas psicológicos para melhor facilitar suas próprias metodologias de reprodução. É por isso que as mulheres sempre têm a prerrogativa de mudar de ideia, e o mais inconstante dos comportamentos torna-se socialmente desculpável, enquanto o comportamento dos homens é restrito a um padrão mais elevado de responsabilidade para fazer a coisa certa, o que é invariavelmente algo para a vantagem de uma estratégia reprodutiva da mulher. É por isso que os caras que são cafajestes, pais que abandonam as mães para buscar seu método de reprodução inato são vilões, mas pais que se sacrificam financeiramente, emocionalmente e até mesmo vitalmente para o benefício de crianças das quais não são pais são considerados heróis sociais por cumprirem os imperativos genéticos das mulheres. Essa é também a motivação básica para dinâmicas sociais específicas das mulheres, como as rejeições de vamos ser apenas amigos, VSA, e a propensão das mulheres para a vitimização, pois aprenderam que isso engendra esquemas mentais, de salvadores, nos cronogramas masculinos de reprodução, capitão salva-putas, e até o próprio casamento. Bons pais contra bons genes. As duas maiores dificuldades para as mulheres superarem em sua própria metodologia é que elas estão em um pico sexualmente viável por uma pequena janela de tempo, geralmente em torno dos 20 anos, e o fato de que as qualidades que tornam um bom parceiro a longo prazo, bom pai, e as qualidades que contribuem para a boa prole, bons genes, raramente se manifestam no mesmo homem. O provisionamento e o potencial de segurança são fantásticos motivadores para se casar com um bom pai, mas as mesmas características que o tornam um bom pai são geralmente uma desvantagem quando comparadas com um homem que exemplifica melhor atração física e genética, e as qualidades de tomar risco que garantiriam a seu filho uma melhor capacidade de se adaptar ao seu ambiente, ou seja, mais forte, mais rápido, mais atraente do que outros para garantir a passagem de seu próprio material genético para as gerações futuras. Este é o paradoxo do babaca versus o cara legal demonstrado na grande escala evolutiva. Homens e mulheres inatamente, embora inconscientemente, entendem essa dinâmica. Então, para que uma mulher tenha o melhor que o bom pai tem a oferecer, aproveitando o melhor que o homem do bom genes tem, ela deve inventar e modificar constantemente as convenções sociais para manter a vantagem em seu favor biológico, e de acordo com sua estratégia sexual pluralista. Cronogramas reprodutivos. Esse paradoxo, então, exige que as mulheres, e por padrão, os homens, assumam as programações de curto e longo prazo do acasalamento. As programações de curto prazo facilitam a reprodução com o homem de bons genes, enquanto a reprodução de longo prazo é reservada para o homem que é um bom pai. Essa convenção e os esquemas psicossociais que a acompanham são precisamente o motivo pelo qual as mulheres vão se casar com o cara bonzinho, estável, leal, preferencialmente, médico e ainda fuder o limpador de piscina ou o surfista bonitinho que ela conheceu nas férias de primavera. Em nosso passado genético, um homem com bons genes implicava a capacidade de ser um bom provedor, mas a convenção moderna impediu isso, de modo que novos esquemas sociais e mentais tiveram que ser desenvolvidos para as mulheres. Traição. Para essa dinâmica e a praticidade de aproveitar o melhor dos dois mundos genéticos, as mulheres acham necessário trair. Essa traição pode ser feita de forma proativa ou reativa. No modelo reativo, uma mulher que já fez par com sua escolha de parceiro de longo prazo, envolve-se em uma relação sexual extraconjugal com um parceiro de curto prazo, ou seja, a esposa ou namorada traidora. Isso não quer dizer que essa oportunidade de curto prazo não possa se transformar em um segundo parceiro de longo prazo, mas a ação da infidelidade em si é um método para garantir um estoque genético melhor do que o provedor masculino comprometido é capaz de fornecer. A traição proativa é o dilema da mãe solteira.
Esta forma de trair depende da mulher procriando com um homem de bons genes, carregando seus filhos e depois abandonando, ou fazendo com que ele abandone, novamente através de convenções sociais inventadas, a fim de encontrar um macho bom pai para prover para ela e os filhos de seu parceiro de bons genes para garantir sua segurança. Quero enfatizar novamente que as mulheres, em sua maioria, não têm algum plano mestre conscientemente construído e reconhecido para conduzir este ciclo e deliberadamente prender homens nele. Em vez disso, as motivações para esse comportamento e as justificativas sociais associadas inventadas para justificá-lo são um processo inconsciente. Na maioria das vezes, as mulheres desconhecem essa dinâmica, mas estão sujeitas à influência dela. Para uma fêmea de qualquer espécie, facilitar uma metodologia de reprodução com o melhor parceiro genético que ela é capaz de atrair, e garantir que a sobrevivência dela e de seus descendentes com o melhor parceiro de aprovisionamento é como ganhar na mega-sena evolucionária. Corneamento. Em algum nível de consciência, os homens inatamente sentem que algo está errado com esta situação, embora possam não ser capazes de dizer por que sentem isso, ou não compreendam a situação na confusão das justificativas das mulheres para isso. Ou ficam frustrados com as pressões sociais para fazer a coisa certa, são envergonhados até se tornarem mártires salvadores, e comprometidos com uma responsabilidade fingida por essas convenções. No entanto, alguns entendem bem o suficiente para se afastar das mães solteiras, seja por experiências anteriores ou por ter observado outros homens cornos sobrecarregados com a responsabilidade de criar e prover, não importa quão envolvidos ou não envolvidos, pelos esforços de reprodução bem-sucedidos de outro homem com essa mulher. Os homens muitas vezes caem no papel do corno proativo ou reativo. Ele nunca desfrutará dos mesmos benefícios que o parceiro de curto prazo de seu cônjuge no mesmo grau, na forma de desejo sexual ou em seu imediatismo, enquanto ao mesmo tempo terá que suportar as pressões sociais de ter que prover para o filho do pai de bons genes. Pode-se argumentar que ele pode contribuir minimamente para seu bem-estar, mas em algum nível, seja emocional, físico, financeiro ou educacional, ele contribuirá com algum esforço para o estoque genético de outro homem em troca de uma forma mitigada de sexualidade e intimidade da mãe. Até certo ponto, mesmo que apenas pela sua presença, ele está compartilhando o investimento parental que deveria ser suportado pelo parceiro de curto prazo. Se nada mais, ele contribui com o tempo e esforço para ela que poderia ser melhor investido em encontrar um parceiro sexual com a qual ele poderia perseguir seu próprio imperativo genético por sua própria metodologia. No entanto, nem é preciso dizer, há uma quantidade enorme de homens sexualmente privados o suficiente para ver além das desvantagens a longo prazo, e não apenas recompensar, mas reforçar as decisões ruins de uma mãe solteira, ruins do ponto de vista de seu próprio interesse, em relação à sua seleção e cronograma de reprodução, em troca de gratificação sexual de curto prazo. Além disso, ao reforçar seu comportamento dessa forma, ele reforça a convenção social para homens e mulheres. É importante ter em mente que, nos dias de hoje, as mulheres são, em última análise, as únicas responsáveis pelos homens. As únicas responsáveis pelos homens com quem escolhem se relacionar, tirando o estupro, é claro, e com quem ter filhos. Os homens assumem a responsabilidade por suas ações, sem dúvida, mas em última análise, é a decisão da mulher e seu julgamento que decide o destino dela e de seus filhos. Amortecedores. A rejeição é melhor que o arrependimento. Enquanto peneirava algumas das minhas postagens anteriores no fórum do Sou Suave, uma ideia me ocorreu: mais de 90% do que defendo pode ser reduzido a algo simples: superar o medo da rejeição. 90% dos dilemas em que os CFPS se encontram e a maioria das preocupações dos homens com o sexo oposto encontram suas raízes nos métodos e meios que usam para reduzir sua exposição à rejeição feminina. Estes são os amortecedores destinados a reduzir o potencial para essa rejeição da intimidade. Os homens, claro, não são os únicos que usam amortecedores, as mulheres também têm a sua parte, mas eu acho que seria muito mais produtivo para os rapazes reconhecerem essa propensão em si mesmos e verem os métodos que eles usam, e muitas vezes investem em suas psicologias pessoais, para se proteger contra a rejeição. Praticamente todos os problemas comuns enfrentados pelos homens encontram sua base nesses amortecedores. RLDS, relacionamentos de longa distância. Um rapaz entra em um RLD porque ele é baseado em uma aceitação anterior de intimidade, e não é mais conveniente, devido à distância. O sujeito vai se agarrar ao relacionamento, porque é um amortecedor contra a rejeição potencial de novas mulheres ao invés de aceitar o relacionamento como tendo terminado e maturamente adentrar o campo de encontros. É algo tido como certo, mesmo que raramente recompensador. Fingir amizade, normalmente após uma rejeição de VSA, onde a percepção é de que o interesse amoroso em potencial poderá tornar-se mais íntimo com o tempo e a qualificação. Não importa o quão equivocado, o tempo e esforço gasto por um cara para se provar como potencial namorado perfeito, é um amortecedor contra novas rejeições por parte de novas fêmeas em potencial,
o que é ainda mais agravado por um senso de dever moralista de se manter um amigo real para sua garota VSA. Em essência, o seu amortecedor contra mais rejeição é a sua dedicação deslocada à menina do VSA. Outra variação disso é a dinâmica do Capitão Salva-Putas. E-mails, mensagens instantâneas e textos. Eu também deveria adicionar longas conversas telefônicas a essa lista, mas qualquer tecnologia que aparentemente aumenta a comunicação serve como um amortecedor, para ambos os sexos, quanto mais ela limita a comunicação interpessoal. A racionalização é que isso mantém em contato constante com seu interesse sexual, o que em si é um erro, mas serve apenas como um amortecedor contra a rejeição por parte dela. A percepção latente é de que é mais fácil ler uma rejeição, ou ouvir uma, do que potencialmente ser rejeitado pessoalmente. Muitos caras vão contestar isso, dizendo que os textos e mensagens instantâneas são o modo dessa geração utilizar seu jogo. A diferença, eu diria, é que quando a comunicação digital se torna seu método preferido de interação com as mulheres, se torna um amortecedor. Facebook e online dating, esse deve ser bastante óbvio, pelas mesmas razões acima, namoro online é talvez o melhor amortecedor já concebido, especialmente para mulheres menos do que fisicamente ideais. Na verdade, é tão eficaz que empresas podem ser construídas sobre as inseguranças comuns e medo de rejeição de ambos os sexos. Objetificação do gênero, isso pode ser menos óbvio, mas ambos os sexos objetificam um ao outro. Naturalmente, quando pensamos nisso, a noção popularizada é de que os homens objetificam as mulheres como objetos sexuais, mas as mulheres tendem a objetificar os homens como objetos de sucesso pela mesma razão. É mais fácil aceitar a rejeição de um objeto do que levá-lo de um ser humano vivo e que respira. É por isso que nos referimos à comunicação intergênero como um jogo. Nós pontuamos ou somos abatidos, não pessoalmente ou emocionalmente rejeitados. O amortecedor está na linguagem e na abordagem mental. Idealização do gênero. Esse é o mito da mulher de qualidade. O amortecedor opera em autolimitações percebidas com base em uma busca por um parceiro ideal. Assim, uma tendência a se fixar em uma mulher, uma it, ou em um tipo de mulher, um arquétipo de gênero, se desenvolve. Ao limitar ou fixar-se em uma mulher, ou tipo, o potencial de rejeição diminui, assegurando ao mesmo tempo que qualquer rejeição real virá apenas daquilo que mais tarde será considerado uma mulher não qualificada. Rejeição igual mulher de baixa qualidade, e, portanto, é desqualificada. Isso funciona de maneira semelhante ao amortecedor de objetificação, em que a mulher que o rejeita é reduzida a um objeto. Mentalidade da escassez. A mentalidade de pegar o que eu posso obter e estar feliz que consegui funciona como um amortecedor, pois funciona de forma contrária ao amortecedor de idealização. A privação é motivação. Ao manter a coisa certa como a única coisa, o potencial para nova rejeição é então eliminado. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. Eu também deveria incluir certos tipos de corpo nesta categoria, mas o padrão é que certos tipos de mulheres são menos propensas a rejeitar um homem devido às suas circunstâncias pessoais. O debate sobre a dinâmica das cougars, sobrescrito uma foi debatido até a irrelevância, mas o amortecedor é que as mulheres mais velhas, agindo de acordo com suas condições, estarão mais inclinadas a aceitar os avanços dos homens mais jovens. Na mesma linha, as meninas muito jovens estarão mais aptas a aceitar os avanços dos homens mais velhos devido à ingenuidade e as mulheres gordas são mais fáceis de se tornarem íntimas devido à privação sexual. Em si mesmas, essas preferências não são tampões em si, mas uma preferência internalizada por mulheres em particular se desenvolve associando esse tipo específico de mulher à minimização da possível rejeição. Ligas, este é o oposto de um amortecedor de alto padrão, que pode ser agrupado com a escassez. Há mulheres que alguns caras temem, porque ela é percebida como sendo muito mais valiosa socialmente do que o cara comum se considera. Pense em uma diretora corporativa gostosa, escultural, que corre maratonas, viaja muito, tem bons amigos, se veste bem, etc, etc, etc. O cara frustrado padrão diz a si mesmo: uau, ela está fora do meu alcance. Por que eu precisaria ter A, B e C para ter seu status social e status físico, para ela sequer estar interessada em mim assim? A ideia internalizada de ligas é um útil amortecedor de racionalização contra a rejeição. Pornografia. Eu percebo que isso vai causar algum furor por parte do grupo da masturbação ou não masturbação, mas pornografia, como os homens usam, é um amortecedor contra a rejeição. O pornô não responde, o pornô não precisa de alguns drinks para relaxar, nem o pornô requer habilidades sociais para produzir recompensas. É uma liberação sexual imediata e conveniente que requer nada mais do que um PC e uma conexão à internet, ou uma revista, se você preferir os meios analógicos. Podemos debater o aspecto obsessivo-compulsivo disso, ou o raciocínio de minha namorada e eu curtimos pornô juntos, mas para o cara solteiro o raciocínio básico é sua facilidade como amortecedor. Devo acrescentar também que é essa facilidade que faz as mulheres odiarem pornografia, quando o fazem.
Pornô dá a um cara sua recompensa de graça, uma recompensa que deveria ser sua única e melhor agência é tornada sem valor quando um homem pode obter uma infinita variedade de experiências sexuais com o clique de um mouse. É um acesso ilimitado à disponibilidade sexual ilimitada, sem o estresse dos métodos de aprendizagem, para obtê-lo das mulheres como recompensa. Esses são apenas alguns exemplos notáveis, mas assim que você perceber como os amortecedores se manifestam, você começará a ver como e por que eles são úteis contra a rejeição. Amortecedores são geralmente os caminhos de menor rejeição que se tornam preferências, ego-investidas. Amortecedores não são tanto sobre essas preferências, quanto sobre as motivações de aversão à rejeição por trás delas. Neste ponto, você pode estar pensando, bem, que diabos, eu não quero sentir rejeição, por que não empregar amortecedores contra isso? A principal razão para abraçar a rejeição é que a rejeição é melhor do que o arrependimento. Faça uma varredura através desta pequena lista de amortecedores. Quantos desses problemas se tornaram maiores a longo prazo para você do que uma breve rejeição dolorosa? Os amortecedores também têm uma tendência a se acumularem, pois tendem a se encaixar um no outro, ou em mais, até que você não perceba mais que eles eram originalmente metodologias de prevenção de rejeição e gradualmente se associam à sua personalidade genuína. Após um período suficientemente longo, o amortecedor se torna, eu sou assim mesmo. Por fim, a experiência ensina duramente, mas ensina melhor. Rejeição, real, crua, em sua cara, dói como uma ferroada. Deve ser algo tão intolerável que os seres humanos inventem inúmeras construções sociais e psicológicas para evitá-la. No entanto, não há professor melhor do que ser queimado pelo fogão. Como homem, você enfrentará a rejeição em muito mais aspectos de sua vida do que simplesmente lidar com uma mulher. Os amortecedores que você aprende em um aspecto de sua vida serão tão onerosos quando forem transferidos para outro aspecto da sua vida. Todos esses amortecedores listados, e muitos mais, tornam-se indicadores de como você lida com confiança com a adversidade. Alguns fazem você parecer um homem beta, outros são partes sutis e persistentes de uma personalidade internalizada, mas a dependência deles revela de forma incremental seu caráter real para uma mulher. Você é alfa o suficiente para tomar uma rejeição no queixo, sorrir e confiantemente voltar para tomar mais. Ou você vai correr, você vai se bloquear, você vai se esconder com amortecedores convenientes. 1. Colgar. Uma mulher mais velha com um apetite sexual elevado, geralmente atrás de relações sexuais com homens muito mais jovens.